Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. Um lugar, as coisas acontecendo e quando eu vi, aí eu tava encarando essa minha dificuldade aí que foi bem Mas difícil. vamos fazer uma pausa então nesse seu burnout e voltar pra tua infância. Vamos. Você nasceu e como que era a tua família e o que que você queria ser quando era moleque? Já era cantor, ator, Cara, modelo, o que que era? começando lá de trás, o meu pai, ele é locutor de rádio. Meu pai sempre foi locutor. Então tinha um lado artístico já, né? Isso. A minha mãe, dona de casa, mas aí depois ela começou a estudar para enfermagem. A música, ela chegou em mim muito pelo meu pai, assim, que eu considero um artista. Ele é um baita de um vendedor também, um cara foda. E minha mãe, ela me teve com 14 anos de idade. Meu pai tinha 21, minha mãe engravidou. Nossa, que E aí nova. ela meio que escondeu um pouco a gravidez alguns meses, assim, porque meu avô ia ficar muito puto, né? Meu pai tava com 21 ainda, não trabalhava na rádio, trabalhava como sapateiro, não tinha grana, enfim. Depois que ele descobriu a gravidez, ele começou como repórter de campo. Minha mãe ficou 3 meses sem contar pra minha avó. Aí depois contou pro meu avô queria matar meu pai, aquele Nossa. rolo. Aí tiveram que casar, estão juntos até hoje, graças a É Deus. mesmo? Estão juntos até hoje, meu pai, Karina, Olha. minha mãe, Karina, meu pai, Paulo. Deve estar vendo, certeza. Então, assim, eles têm uma história muito linda, assim. E, putz, pra me criar foi aquele Tinha tudo peteco. pra dar errado e deu certo. Tudo pra Olha dar que errado. louco isso, né? Meu pai, sabe o que meu pai fala, velho? Minha mãe, eu acho tão bonito. Eles falaram assim que eles aprenderam a amar um ao outro, velho. Olha só. Tanto que é E foda e isso, dizem né, que velho? tem que ser amor à primeira vista, que é... Cara, pra mim o Eu acho amor que é não, uma cara. escolha, né, velho? É. É uma escolha. É uma escolha, né? Exato. Pra mim. Mas enfim. E aí, aquela lereia, né? Dificuldade Pô, você nasce então nesse contexto. nesse contexto. E aí? Aí, Os beleza. dois novos pra caramba. Meu pai lá no locutor, né, vivendo como dava. Minha avó ajudava muito meu pai, tipo, arrumava meia água pra eles morar. Meu pai morou muito tempo lá com a minha avó. Enfim. Daí, falando de música, com 10 anos de idade, eu comecei a ir pra paróquia lá, Nossa Senhora de Fátima, lá em Patrocínio, pra ser coroinha. Porque a gente tinha muito esse costume, na cidade a gente tem muito esse costume, minha família de ir na missa todo domingo e tal. Me interessei e comecei a ser coroinha. E aí, quando eu ia na paróquia, sempre tinha ensaio do coral. E eu comecei a me interessar muito por aquilo. Comecei a participar dos ensaios do coral, cantar junto com os menininhos. Aí a professora falou, nossa, tem uma voz bonita, afinada. Você podia fazer um violão, porque isso ia te ajudar a cantar melhor, a afinar, conhecer mais sobre tons e tal. Aí eu aprendi um pouco de violão, participando do coral. Com mais ou menos 12 anos de idade eu escrevi minha primeira música. Eu queria escrever minhas músicas, então eu gravei um CDzinho de uma música, chama 50%. E nós fez uma capa, pegou patrocínio, e meu pai fez uma capa, meu pai dava pros amigos. Ah, é? Tocava na rádio quando era o horário dele, ele colocava a música. Agora, Lucas Correia, né? Era Porque meu Lucas nome, meu nome de nascimento, agora é Lucas Luco Correia de Oliveira, porque eu mudei. Tá. Depois que casei, mas é Lucas Correia de Oliveira. O Luco... O Luco veio daí, que é o Lucas, L-C, Tá. né? L-U, Lucas, Lu- Correia de Oliveira. Ah, tá. Pô. Luke, né? Luke Correia Oliveira. E aí... Mas foi alguém... Quem que te deu esse toque? Eu. É mesmo? É. Ah, não é coisa de eu vou chegar lá. numerologia. Não. Tá. Eu vou chegar lá do porquê do Luca, assim. Tá. Não só por conta do nome. Daí, beleza. Enquanto a música, ela sempre correu na minha vida, assim, como uma paixão mesmo. Sempre gostei muito. Então, me apresentava nos festival, cantava na escola. Todo dia dos pais eu cantava aquela música do pai, do Fábio Júnior, pro Sei. meu pai. Aquelas coisas. Dia de sexta-feira, eu pedia pra professora me dar um tempinho no final da aula, 15 minutinhos pra eu tocar lá na frente. Olha, Essas você não tinha coisas. vergonha, então? Não, eu sempre fui carudo mesmo. Aí eu comecei a tocar em pizzaria, lá na cidade, na boate que tinha lá, na Colombo, abri os shows, essas coisas. Paralelamente a isso, eu sempre fiz teatro, sempre participei de oficinas de teatro. Então já teve vez da gente pegar a galera da trupe lá da oficina e se apresentar lá na cidade, com as peças que chegavam na gente, em outras cidades vizinhas também. E com 14 anos, paralelamente a isso, eu tive meu primeiro empreendimento. Eu trabalhava com 13 anos,
eu comecei a trabalhar numa empresa de adesivamento, de comunicação visual. Porque eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro para não precisar viver por conta do meu pai, né? De acordo com o que ele podia me oferecer, né? E ele sempre falou, enquanto você viver debaixo do meu teto, você vai ter que viver com o que eu posso te dar. Então, se você quiser mais do que isso, você tem que procurar por você mesmo. E aí eu procurei um emprego nesse lugar, que era mais perto de casa, comecei a trabalhar como cobrador, e nos tempos de folga ali, a hora da hora de almoço e tal, eu ficava do lado dos meninos que mexiam em CorelDRAW para poder aprender a mexer. Aí eu peguei as manhas, fiquei lá 2 anos e meio trabalhando nesse lugar, e comecei nos meus tempos vagos, ganhar um extra fazendo folder para loja de roupa, fazendo folder para festas e tal, diagramando esses folders. O serviço começou a aumentar muito, aí eu saí dessa empresa de adesivamento para poder, enfim, fazer design para galera. E aí o Orkut, lembra do Orkut, né? Claro. O Orkut, ele liberou uma vez mensagens com imagem, scraps. Sei. Scrap com mensagem, com imagem. Aí o que aconteceu? Como estava crescendo muito, eu montei uma empresa de publicidade, chamava I9 Publicidade. Aluguei uma sala no nome do meu pai lá na galeria, na única galeria lá da cidade. Aí eu contratei 2 amigos, o Thiago, meu amigo japonês, e o Thales. E aí eu montei 3 empresas dentro dessa agência de publicidade, que era o Divulga Web, que nada mais era do que eu diagramava negócio de festa, de loja, e mandava essas imagens por scrap para milhares de pessoas na cidade, porque eu tinha 8 perfil cheio. Você lembra que o limite era 1.000 amigos? Era 1.000? Era 1.000. Eu não sei. Você lembra? Que é 5.000. Era 1.000. Era 1.000. Então eu tinha 8. Aí eu comecei a mandar mensagens de imagem para as pessoas, e em troca disso a galera me pagava pela divulgação. E aí o negócio foi crescendo, porque eu fui pagando pessoas que tinham muitos perfis também da cidade para eu poder enviar scrap pelo perfil delas também, enfim, cobrava por isso. O outro negócio era o feirão classificados, que era um classificado, venda, troca e etc. Aí eu saía na rua pegando os patrocínios, anúncios. E tinha a Glam Magazine, que era uma revistinha mais pro público feminino, falava sobre beleza, moda e etc. E eu colocava uma mocinha da cidade pra sair na capa em cada edição. Sei. Então eu trabalhei com tudo isso, só que aí o Orkut foi e cortou as mensagens com imagem. Aí a empresa quebrou. A empresinha quebrou, eu tive que voltar com os computadores tudo lá pra casa e tal. Infelizmente não deu certo, mas enfim, foi um primeiro empreendimento com 14, e isso meu pai ficou muito orgulhoso e tal, apesar de tudo. E aí com 16 anos, eu mudei para Belo Horizonte, porque eu já não tava, vamos dizer assim, eu senti que patrocínio não me oferecia as oportunidades que eu queria. Então eu fui para Belo Horizonte inicialmente para trabalhar como modelo e estudar. Só que aí depois do negócio de modelo eu vi que não era muito barato, a gente trabalhava horas e horas para ganhar muito pouco. O que? Você fazia mais o que? Evento? Foto? Cara, eu fazia mais, era showroom, sabe? Em Belo Horizonte rola muito showroom. Como Showroom que é, tipo assim, você pega uma marca, aí você vai lá pro QG dessa marca e vai muito comprador do Brasil inteiro. Hoje é muito internet, mas antes ia muito comprador do Brasil inteiro comprar as roupas da coleção X. Aí eu e mais outros modelos e outros modelos lá, a gente vestia, desfilava pros compradores pra ver o que eles iam comprar. Entendi. Então eu ia lá pra lá todo dia, ganhava, sei lá, 50 conto por dia, alguma coisa assim. E aí eu falei, putz, preciso procurar alguma coisa pra ganhar mais grana, porque meu pai tava pagando pra mim só a escola e pagando um quartinho que eu aluguei de uma senhora, chamada Maria, lá no bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte. Então eu morava no quarto, ela virou minha melhor amiga, assim. Foi muito legal a experiência. E daí eu arrumei um emprego no shopping como vendedor. Aí eu fui lá numa loja que eu gostava da marca, lá na Calvin Klein, que era mais não sei o que, num shopping de Granfino lá, pensando na comissão, né? Claro. Aí eu cheguei lá com o meu... Como chama? Book? Não, o book e o negócio de... Currículo. Currículo, tá. O currículo. Aí a Cláudia, que era gerente, viu que eu me comunicava bem e tal, não sei o que, me deu a oportunidade e ela me contratou naquele dia. Aí eu fiquei lá 2 anos e pouco trabalhando em shopping, isso me deu uma experiência muito legal, assim, de comunicação, de venda, lembrava muito do meu pai. Exato, então isso me ajudou bastante. E depois voltei, e nisso a música tava como um hobby mesmo ali por trás. Eu sempre que tinha oportunidade... Mas você não tocava em barzinho, essas coisas? Não, em Belo Horizonte não. Tá.
Era só mesmo, era um... Diversão, É, né? uma diversão, E daí, depois passado isso, eu voltei pro interior, porque eu queria prestar vestibular pra publicidade. Eu sempre gostei, na verdade, eu sempre achei que eu ia ser diretor de arte, justamente por mexer com Corel, Illustrator, Photoshop, essas coisas, né? E aí eu prestei vestibular, comecei a estudar em Patos de Minas, que é uma cidadezinha do lado da minha. Aí eu fiz 4 períodos, e nessa época o sertanejo estava muito em alta, assim. O sertanejo estava numa crescente, o sertanejo universitário, né? Tava numa crescente muito bizarra, assim. Inicialmente com César Menotti e Fabiano. Depois veio Jorge Mateus, veio João Bosco e Vinícius, veio Jonathan Federico. Então, assim, e como eu morava em República, uma república que chamava Qualidade, eu e mais 2 amigos, o Lucas e o Edu, a gente ouvia muito sertanejo, a gente consumia muito sertanejo. A nossa república ficava na rua de baixo da faculdade, de frente para todos os botecos. Então a nossa porta ficava aberta, a gente só trancava os quartos. O povo entrava, saía, às vezes você chegava lá na república, tinha gente que você nem sabia quem que era. Caramba. Bebendo e etc. E daí lá eu batia muita viola. Aí eu cantava nas festinhas, pegava violão, cantava. Como eu tava consumindo muito sertanejo, né, essa influência, né, essa ambiência, né, faz a gente, influencia a gente a querer escrever sertanejo. E eu comecei a compor sertanejo nessa época, com a intenção de fazer algum artista famoso gravar uma música minha. Claro. Aí por isso eu postava no YouTube essas músicas. Daí um empresário lá de Patos de Minas mesmo, que hoje é meu grande amigo, foi meu primeiro empresário, o Rodrigo Bissa, viu alguns vídeos no YouTube. E ele já trabalhava com produção de grandes eventos lá. Você não mandou pra ele, ele viu? Não, ele viu. E aí ele trabalhava com grandes eventos lá e mandou uma mensagem no Facebook. Falou, cara, você consegue vir aqui no escritório pra gente conversar? E eu achei que ele queria me contratar, porque nessa época, pra ganhar uma grana, eu fazia festas na República e numa boate que tinha lá, eu era promotor. E foi por isso que veio o Luco, porque era Luco Produções. Ah, tá. Eu fazia essas festinhas. Aí chegou lá e falou, Lucas, eu gostei muito do que eu senti uma energia massa, eu gostei das músicas, o sertanejo universitário tá muito em alta. Cara, eu acredito em você. Eu fiquei, caramba. E aí? Aí ele falou, vamos pegar essas músicas e vamos gravar de uma forma mais profissional. E vamos pra Goiânia. Vamos com a cara e a coragem pra Goiânia e vamos procurar quem é que tá dentro desse mercado. Empresário que já tá com artista sertanejo. Vamos procurar ver o que vai acontecer. E o Rodrigo, ela é um cara que tem um mindset, assim, muito foda, do tipo assim, de acreditar. E nessa época, ele falou assim, Lucas, você vai ser empresariado pelo Sorocaba. Ele falou pra mim. A gente nem tinha saído. Ele falou assim, que Sorocaba, mano? O Sorocaba tava com o Luan Santana, né? Sei. Tal, não sei o quê. Beleza. Chegou lá em Goiânia, a gente conheceu os empresários do Israel Rodolfo. Conhece o Israel Rodolfo? Sim. Legal, eles vinham aqui também, tá? Oh. Nossa, eu amo eles. Porque eles me deram uma força muito grande na época. Do tipo, eles ouviram minhas músicas, gostaram muito das músicas, os empresários também. Fui pro escritório deles. O Zé Rodolfo tava fazendo um sucesso grande já, não nacional, mas regional, mas muito grande. E aí eles me colocaram no busão deles pra poder rodar o Brasil inteiro e eles me deixavam, pegava ali uma partezinha do show e deixavam eu cantar algumas músicas covers. Sei. Pra eu poder pegar coisa de palco e tal, não sei o quê. Cara, foram 8 meses assim andando com eles. E hoje eu olho pra trás e vejo que, caramba, eles foram muito gente boa comigo, porque o artista geralmente ele tem um ego, né? Né? Tipo, deixa um cara entrar no meu palco e tal. Então eu sou muito grato a eles, assim, por tudo. Daí deu 8 meses eu comecei a fiz o meu primeiro show em Nazário, Goiás. Foi um show horrível. Por quê? Foi muito ruim, sabe? Estrutura, o primeiro show. tudo? Não. Era uma casa pequena, lógico, Sei. mas assim, o show foi ruim, eu não me senti seguro. Sei. Aí eu não tava, sabe, conseguindo me ouvir direito, porque eu não tinha costume com ear. Sei lá, sabe, foi estranho. Aí eu até pensei assim, cara, eu acho que isso não é pra mim, né? Mas aí as coisas foram acontecendo, eu fiz meus primeiros shows em Goiânia. Aí tinha uma casa lá, que era desse meu empresário na época, do Luciano Essa Senhora, chamava Santa Fé. Era a casa sertaneja mais bombada de Goiânia. E grande, é uma casa pra 3, 5 mil pessoas. Eu comecei a fazer show lá, com uma certa frequência. E aí, quando eu soltei minhas primeiras músicas no YouTube próprias, né, que foi Plano B, Pac-Man e Cupido, cara, explodiu em Goiânia. A casa começou a dar fila, rodeando quarteirão, sabe? E o negócio começou a bombar muito, assim, Eu parei de participar dos shows do Real Rodolfo, porque começaram a vir muitos convites para poder fazer show ali no entorno de Goiânia primeiro, depois saiu ali pro Tocantins, Pará, foram os primeiros estados, assim, a consumir a minha música. O norte, assim, foi muito forte, graças a Deus, pra mim. Cara,
E aí as coisas começaram a acontecer, até eu conseguir chegar num nível Mas mais tocando Brasil. na rádio, parada, quando começa? Aí, começa, assim, é porque hoje o rádio e... Não tem mais a força que tinha, né? Não, o rádio tem a força que tem. O rádio ainda, ele é muito necessário pro artista, mesmo? porque ele chega em pessoas que às vezes... Porque a gente acha que não, mas tem muita gente que não tem Spotify, mano. Spotify. Não é que não tem internet, é que não usa esse tipo de coisa, entende? Que ainda é o rádio. Então eu costumo falar que o rádio, ele dá uma força pro artista, do tipo a força de agenda de shows, entende? Então é muito necessário pra isso. As músicas antes, elas tocavam no rádio, porque se faz sucesso, a rádio toca. Hoje não, hoje você precisa investir, entendeu? Você precisa pôr uma grana pra rádio tocar e tal. Antes era uma parada um pouco mais orgânica. E aí eu lancei uma música uma vez com o Mr. Catra. Foi o primeiro sertanejo com funk. Assim, na verdade o segundo, porque eu tinha gravado uma de participação com o Lucas Diogo e depois a ideia foi tua? Como que foi? Foi minha e do compositor, que é o Del. O Del é o Senhorinha Júnior. O Del, ele tinha feito um pouco da música Princesinha, e aí a gente se juntou e acabou de fazer ela, embutimos um funk no meio e tal. Aí a gente foi pro estúdio, levei a música pro Ilibaldo, meu produtor, falei, cara, e essa música, que é um funk com sertanejo? A gente tinha que chamar alguém pra participar. E o Catra tava explodido na época, tava explodido em todas as festas. Aí eu procurei no YouTube assim, Catra participação, pra ver se tinha participado com alguém. O Catra nunca tinha participado com ninguém ainda. E aí, cara, o Rodrigo... ele tinha um amigo em comum que chegou no Catra, o Catra gostou da música, colocou voz lá no estúdio, não sei aonde, e mandou pra nós. Cara, quando saiu isso... Explodiu. Cara, só tocava isso. Não é muito, né, Cara, só tocava isso nos carros. A gente passava os carros com som alto, a música tocando. Dá uma palhinha. Tá doida, tá louca, tá chapada, tá doidona. Aí o Catra fazia uma versão desse. Elas sabem do que eu tô falando, em frente ao espelho 2 horas. Tá maluca, tá doidona, não sei o quê. E você trocou ideia com ele ou não? Depois cara, sim. Esse cara, ele eu amo ele. Inteligentíssimo, muito, velho. muito. A gente fez uma fritada com ele. Sério, velho? Sério, a gente procura na internet, deve ter. Era na época do Multishow, talvez... Cara, é muito inteligente. A galera não sabe, desculpa eu contar esse segredo pra vocês, mas tem um pessoal que escreve as piadas pro cara que tá sendo fritado, porque depois ele fica zoando todo mundo. O Catra, cara, ele mesmo escreveu as paradas dele, ele na hora, ele escutou todo mundo e fez o texto na hora. Cara, eu nunca vi isso, cara. O cara tem um lance de palco e de E ele era um cara muito simpático também, né, velho? Um cara figuraça, muito... fofinho, né, velho? Ele era fofinho. O único negócio dele é que sentava no camarim dele, quase não dava pra ver ele, tanto que massa exatamente. que tinha. Rapaz, era cada tarugo. Uma vez eu cheguei no camarim dele, isso aqui que ele fez? Ele fez um furo na maçã, que pedia maçã no camarim. Maçã? Maçã. Ele fez um furo na maçã e colocou o beck, assim, ó, no buraco, fincado no buraco. Qual que é o lance? Aí ele pega o buraco da maçã daqui, e o beck tá aqui preso, né? Tá. E fuma pela maçã. Diz ele que o gosto muda. Nossa, velho! Sei o lá. Snoop Dogg falou, velho, que isso? Que doideira! E ele era um cara muito massa, ele chegou uma vez que ele contou pra mim que, quando eu fiquei muito feliz, que ele colocou a música nos shows dele, velho. Então, ele falou, cara, que legal, que eu gostei muito, que massa, que fez sucesso. Mas essa ideia de misturar sertanejo com funk foi muito foda. Que foda. O tal do funknejo, né? É. E depois, caramba, dominou depois. Assim, né? Até hoje, né? Até hoje tem muita música aí com funk, né? Eu mesmo fiz muitas outras. Porque a princípio eram duas coisas que não se conversavam. E até tinha quem gostava de um não gostava de outro, né? Não tinha esse negócio. Hoje em dia não tem mais essa parada. Não, hoje em dia não tem. Até o sertanejo ele tem essa vantagem, né? Que ele consegue se misturar, né? Ele é volátil, né? Ele consegue se misturar. No carnaval os caras cantam. Pega os negócios em ritmo de axé, né? E tal. Doido, né? Depois eu gravei várias músicas com funk. Mas eu acho que depois o que... Mas qual foi a primeira que estourou, assim, Acho que mudou o degrau, assim? Começou por Princesinha, mas depois veio a Mozão, que é Momozinho, vamos fazer eu acho que assim. essa daí realmente é. Essa foi 2014, foi ela que me levou no meu primeiro Faustão, assim.
Então, Porque faz diferença. Hoje em dia eu não sei, mas ir no Faustão fazia uma diferença absurda, não era? Cara, era tipo assim, agora. se você for no Faustão, agora o Paulo vai torar. Agenda, entendeu? Exato, todo mundo ligando. exato. É isso mesmo? É isso mesmo, Cara. velho. É isso mesmo. Tipo, E como que foi pra você? Cara, vou fazer Faustão, minha carreira, tudo confluindo e aí você tem que entrar no palco. Como que é? Passa a Passa. história da tua vida na hora? Como que é? é tudo muito rápido, né? Mas assim, por exemplo, eu lembro que quando eu tava lá no Faustão, conversando com ele, me deu um estalo, tipo... No camarim, assim? Não, lá no palco no palco mesmo, ao vivo É? mesmo.